Oi, pessoal. Aqui quem fala é Caio Moreno, arquiteto de soluções Databricks. Hoje eu vou falar para vocês em português, bem rápido, um pouco sobre o trabalho que eu fiz. Eu gravei uma demo recentemente, está aqui no meu blog, é, onde eu utilizei o AI BI Genie, mais Databricks SQL, versão serverless, que seria o nosso Data Warehouse, e a parte de catálogo. E eu mostrei um pouquinho como é que você pode pegar os dados do Airbnb, né? E pegar os dados do Airbnb e trabalhar e fazer perguntas. E eu depois fiz uma demo parecida utilizando os dados de Valência. E esses dados que eu utilizei de Valência são dados públicos que estão aqui, né? Estão nesse site. Então, se você colocar aqui Valência, você vai ver que os dados são esses. Então, o que que eu fiz? Eu criei um notebook no Databricks, né? No nossa plataforma, onde eu baixo esse arquivo e eu crio uma tabela com esses dados. E depois que eu crio essa tabela, o que que eu fiz? Eu criei um warehouse aqui, né? Então, se eu criar um warehouse bem rápido e colocar, por exemplo, Airbnb Caio demo, colocar Valência aqui, posso colocar, por exemplo, pegar o mais pequenininho, utilizar a opção serverless, venho aqui, escolho Unit Catalog, eu crio, certo? Então, o que que eu fiz? Aqui no meu notebook, que eu recentemente criei, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho os dados de Valência. Então, o que que eu fiz? Eu baixei o arquivo, né? Baixei o arquivo, descarreguei da internet, né? E coloquei numa tabela, que é essa... aqui eu leio o arquivo, né? Em Spark, e criei uma tabela. Uma tabela chamada Airbnb Valência, com os dados detalhados. Depois eu fiz uma pequena melhoria, onde eu apliquei uma super simples transformação só para resolver a questão do preço e criei uma tabela nova onde eu chamei essa tabela nova de dados curados, né? E aqui a gente pode fazer uma consulta. Essa tabela, ela já está no meu catálogo. Então, se eu venho aqui e coloco Caio, vocês vão ver que eu tenho com os dados de Madrid, que é a primeira demo que eu fiz, e tem aqui os dados de Valência. Os dados originais estão nesse volume aqui, é um arquivo CSV, e depois eu tenho duas tabelas, uma tabela mais, digamos, crua, né, raw, e uma mais curada, né, aqui eu já tenho os dados mais trabalhados, com uma pequena transformação de preço, aquela que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem toda a informação sobre as propriedades no Airbnb, as propriedades são relacionadas com a cidade de Valência, na Espanha. Bom, aí eu criei aqui em Gini, eu vim aqui, coloquei new, coloquei lá, por exemplo, Airbnb Caio Valência, certo? Coloco um nome, coloco uma descrição, escolho aqui o meu SQL Warehouse, serverless, e vou adicionar a tabela. Então, se eu colocar aqui Caio, né, o esquema chama esse, e aí eu tenho aqui não, o catálogo tem esse nome, e esse aqui é o esquema. E aí eu tenho duas tabelas. Então, eu selecionei só essa. Você pode selecionar quantas tabelas você quiser, mas eu vou selecionar só essa. Confirmo. Posso colocar uma pergunta aqui, se eu quiser. Por exemplo, top 10 superhosts by review, por exemplo, se eu quiser. Aí eu salvo. E agora o que que eu tenho? Eu tenho uma aplicação de inteligência artificial generativa, né, onde ela vai responder perguntas em linguagem natural sobre os meus dados. Aqui eu estou perguntando quais são as tabelas e como elas estão conectadas. Como só tem uma tabela, ele está me explicando sobre essa tabela. Eu posso falar, gostei. Então eu posso falar, por exemplo, ó, se eu vier aqui criar um novo chat, eu falo, quais são os top 10 superhosts por review, né? O que que ele está fazendo? Ele está pensando. Quando ele está pensando, ó, ele não encontrou dado. Mas, ó, qual foi a pergunta que ele fez? Ele fez essa pergunta aqui. Então, se eu pedir, por exemplo, show é, properties by hosts, alguma coisa assim, né?
Vamos ver se ele encontra alguma coisa. Tá. Opa, não tá mostrando. Acho que eu tô fazendo pergunta não muito boa. O que acontece também é aqui nos dados, eu tenho as colunas, algumas não têm comentários, né? E eu posso melhorar essa tabela. Então eu posso vir aqui, selecionar esse AI Generate, esse botão, né? Aqui já tem os comentários, mas digamos que eu venho nessa parte onde não tem nada. Posso clicar aqui. Isso aqui é uma demo ao vivo, não preparei nada, não tô só mostrando para vocês assim, bem rápido o que você pode fazer com os seus dados. Tá, aqui é uma base de dados que está na internet disponível. Aqui o que ele está fazendo? Ele está sugerindo nomes. Representa o preço, né? Então a gente pode colocar aqui, falar gostei. Essa que eu poderia falar também. E com isso a gente consegue melhorar a qualidade do dado. Se eu for aqui no Gini e, e colocar a minha demo sobre valência, por exemplo, tá, eu tinha configurado para um outro warehouse, então eu vou mudar, vou colocar para esse novo que eu criei e vou salvar. Tá, então aqui foram perguntas que eu já fiz no passado, ó, por exemplo. Vamos ver essa aqui. Aqui seria, por exemplo, uma pergunta que seria o superhost por neighbor. Então vamos, por exemplo, mandar essa pergunta. Quem são os superhosts por bairros, né? E se eu quiser, eu posso também perguntar a mesma coisa aqui. Tá, ele está executando a consulta. Aí ele trouxe. Toda consulta que ele executa, ó, ele cria um SQL. Então eu vou criar uma outra aqui, para ele me mostrar os top. Essa consulta, se eu quiser, eu posso executá-la no meu banco, na minha base de dados. Tá, aqui, ó, eu posso usar a opção de visualização automática. E ele vai criar um gráfico baseado nos hosts, né? Esse que seria a pessoa. Aqui é só o ID, mas se eu quiser eu posso saber o nome delas também. Tem essa informação na base de dados. Aqui eu tenho a quantidade de propriedades que eles têm. Por exemplo, esse aqui tem 32. E ele tem uma boa avaliação. Que eu consigo ver, ó, essa pessoa aqui tem 32, tem uma avaliação bastante alta. Mas é isso. Aqui a gente consegue adicionar novas tabelas. Toda a parte de perguntas que a gente fez estão aqui. Eu posso clicar nas últimas perguntas e ver o que aconteceu. Eu posso melhorar o meu dado. Eu posso adicionar instruções se eu quiser, né? E eu posso fazer perguntas novas para o meu banco, para minha base de dados. E você está fazendo perguntas em inglês, né? E está sendo convertido para para SQL. Então, se eu, por exemplo, selecionar essa opção aqui e eu quero vir aqui no meu editor de consulta, eu posso criar, por exemplo, um novo, pegar aquela consulta que eu executei e falar, vamos executar no meu warehouse. Aqui ele vai executar e ele deu aquela mesma informação. A gente consegue ver que essa informação ó, ele foi na base de dados. Se eu executar de novo, você vai ver que ele vai fazer bem mais rápido e ele está indo do cache. Bom, é uma demo que eu fiz a mesma demo, bastante parecida em inglês e em espanhol. Então, eu recomendo vocês também entrar nesse repositório no GitHub, onde eu tenho o vídeo aqui em inglês. Vou colocar também o vídeo em espanhol. E eu fiz isso aqui em português bastante rápido para ajudar. O dado está aqui. Se você quiser também, você pode adicionar para outras cidades, né? Falta colocar para Barcelona, outra cidade, de repente colocar Málaga, Sevilha, Mallorca, tá? A demo de Madrid está aqui. Depois dá uma olhada se você quiser olhar. E os produtos que eu utilizei é Databricks SQL,
ou versão, você pode inclusive usar o Serverless Workflow para fazer a gestão da orquestração dos pipelines, né? E usei também o Genie e o catálogo de dados. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.